A graça e a paz do Senhor para os irmãos. Nós vamos iniciar mais uma escola dominical. E eu quero iniciar a escola dominical fazendo uma pergunta para você. Sim, para você que está ouvindo, assistindo essa escola dominical. Você está em Cristo Jesus? Essa é a pergunta primordial. Você está em Cristo Jesus? Não tem reticências antes e nem depois. É uma pergunta fundamentada em toda a doutrina bíblica. Por que eu estou fazendo essa indagação para todos que assistem à escola dominical? Porque a frase mais falada no meio religioso, no meio evangélico, é sempre o versículo de Romanos 8:1. Há canções sobre isso, há pessoas que falam com tanta força o versículo no púlpito, porque, irmãos, Romanos 8:1 diz assim, ó, nenhuma condenação há, eu nem abri a Bíblia aqui, vou deixar até a Bíblia aberta, mas na verdade todas as pessoas sabem de cor. De cor não quer dizer que entendam, irmãos. Diz assim, ó, 8:1. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vou ler até aqui só. Para os que estão em Cristo Jesus. Para algumas traduções, foi omitido o final. Mas não adianta nem escapar dessa omissão do restante que eu não li, porque ele se repete no versículo 4. Então, na verdade, foi só uma facilitação de tradução da revista corrigida para a revista atualizada. Bom, por que eu fiz a pergunta se você está em Cristo Jesus? Porque com certeza esse é o pensamento que habita no teu coração. É o pensamento que é alimentado todo domingo quando você vai para a igreja. É o pensamento que os pastores alimentam as suas ovelhas, não importa o alvo. Eu estou dizendo o fato. Todas as vezes que alguém está triste ou com medo, alguém fala para ele, você está em Cristo Jesus, não há condenação para você. A palavra de Deus diz que não há condenação para aquele que está em Cristo Jesus. E isso acabou se popularizando no meio dos cristãos. Ué, então eu estou salvo, porque eu estou em Cristo. Mas eu andei fazendo umas perguntas para algumas pessoas em especial e elas, na totalidade, todas elas, após fazer a pergunta, elas não sabiam explicar o que era estar em Cristo Jesus. Alguns diziam, porque eu estou nele porque eu aceitei ele. Outros falavam, eu não sou condenado porque eu estou em Cristo, por quê? Porque ele me deu a salvação. E eu virava para elas e falava assim, mas como isso vai explicar estar em Cristo Jesus? Isso é apenas a tua visão. Eu quero saber o que você entende. Quando o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, fala, portanto, isso quer dizer que já vinha dizendo algumas coisas anteriormente. Portanto, agora, nesse exato instante, ou seja, a partir do advento da crucificação de Cristo, nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. E é nesse ponto que nós vamos iniciar. Para nós sabermos o que é estar em Cristo Jesus, isso é muito sério, irmãos. Mas muito sério mesmo. Porque todas as pessoas batem no peito. A Bíblia diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Como se isso fosse algo que só da palavra está escrita já esteja acontecendo com todos. Basta apenas pronunciar o versículo e se torna um versículo mágico. Basta pensar
cometer os pecados e depois pensar assim, ó, não, mas nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E isso acaba se tornando um mantra psicológico que muitos crentes se enveredam nesse mantra e não olham mais para a sua vida. Vão vivendo por quê? Alimentados pela frase que é verdadeira e que é bíblica, deixar aqui aberto para que ninguém jogue pedra depois. É verdadeira e é bíblica, está aqui, quer dizer, é bíblica e é verdadeira. Vou trocar a ordem. Nenhuma condenação. Paulo está dizendo, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Agora, se antes, Paulo, no capítulo 7 quase todo, ele fala acerca da dificuldade e da imposição que a lei fazia no homem. Eu não vou ler, mas depois os irmãos podem pegar o contexto em casa, o capítulo 7. Então, baseado nisso, Paulo começou a dizer, olha, ele chegou ao ponto de falar assim, olha, miserável homem que eu sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então não era uma coisa simples que ele estava falando. Eu não quero entrar nesse ponto, porque senão teríamos nos desviado do assunto. Depois, irmão, leiam, ou talvez seja assunto para uma outra escola. Mas ele fala assim, quem vai me livrar desse corpo morto pela lei de Deus? Ele estava falando, esse corpo que não consegue se livrar do pecado. Ele vai dizendo até o versículo 25, que é o último. Ele fala, dou graças a Deus por Jesus Cristo, ó. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, versículo 25 do capítulo 7, que é antes do versículo 8, do capítulo 8, ó. O último versículo do capítulo 7. Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com o entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com o corpo, a lei do pecado. Ou seja, ele está dizendo, esse corpo só vai servir a lei do pecado. Ele não consegue entender a lei de Cristo. Ele não consegue entender uma transformação, porque a carne em si, ela não sofre transformação. O que é transformado dentro de nós é chamado de criação do novo eu, um novo homem, um novo nascimento, mas continuando a habitar nessa carne, o que nos traz muita dor vivendo nesse mundo. E eu fico pensando como muitos crentes aí vivem nesse mundo com a felicidade e não querem sair dele. Mas falam, nenhuma condenação há para mim. Por quê? Porque eu estou em Cristo Jesus. E ele não pode negar não, porque eu estou nele. Eu decretei na minha vida que eu estou nele e pronto, acabou. Isso não é uma mágica, irmãos. Não é. Isso não é uma palavra mântrica, uma frase mântrica que você fale e aconteça. Não é um estalar de dedo. Vocês vão ver o nível em que Paulo colocou essa frase, o nível que ele estava querendo colocar. Quando ele fala tudo isso antes do portanto, e depois ele fala no versículo portanto, ou seja, a partir de agora, nenhuma condenação há para quem está em Cristo. E agora nós vamos entrar. O que é estar em Cristo? Vamos ver o que a Bíblia fala sobre o que é estar em Cristo. Ó, eu coloquei aqui 5 pontos para observar. O primeiro ponto é o alvo jurídico que esse versículo mostra, que nós já comentamos agora, mas vamos repetir. O alvo jurídico, ou seja, dentro do juízo, qual seria a defesa? A defesa seria o que nós acabamos de ler. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, esse versículo, ele tem um alvo totalmente jurídico. Ele mostra, ele garante que quem está em Cristo Jesus não sofre condenação eterna. Agora, o fato 2 começa a abrir nossa mente. Não começa a piorar ou ficar perigoso, não. Começa a abrir a nossa mente. Olha, nós temos uma história. Então, eu coloquei aqui como o fato histórico. Histórico não da história de Cristo, histórico nosso. A morte do ego. Esse é o fato histórico que aconteceu em determinado momento em que houve a transformação. Olha só, Gálatas 2, 19 e 20. Olha o que diz. Vou marcar aqui. Gálatas, no capítulo 2. Olha bem. Antes da gente ler,
Gálatas capítulo 2, deixa eu falar uma coisa. Quando nós lemos o versículo, a gente não presta atenção num verbo que está gerenciando toda a frase. É o verbo estar. Esse verbo no grego, eu não vou aqui entrar em mérito de gramática grega, nada não. Eu só vou dizer para os irmãos que é como o inglês. A mesma palavra serve para ser ou estar. Igual o verbo to be, lá do inglês, que todo mundo aprendeu na quinta série. Ele tanto serve como ser ou estar. Ou seja, se fosse traduzido, porque nenhuma condenação há para aqueles que são Cristo. Ó, que fizeram, não é são de Cristo, não. Não é são de, é como se fosse o próprio Cristo. Então, estão em Cristo e são de Cristo, mas o são de Cristo é como se não houvesse diferença, fosse simplesmente cópias de Cristo. E agora, quando Paulo fala aos Gálatas, olha o que ele diz no versículo 19. Ó, por quê? Porque eu, pela lei, ou seja, pela minha obrigação que a lei me exige, para eu viver em santidade com Deus, eu já estou morto. Por quê? Porque a lei, já estudamos isso, ela é implacável. Ela é como se fosse o termômetro. Ela detecta a febre, fala quantos graus está, mas ela não tem poder de cura. Ela é santa, ela veio do próprio Deus, então o poder que ela tem é de mostrar o pecado. E quando mostra o pecado, o que faz? Aumenta mais ainda, porque nós temos ciência dele. E isso você começa a olhar para o teu coração, irmão, e pelos anos de crente que você tem. Porque o tempo se abrevia. O tempo se abrevia. Então, é necessário que você tenha consciência e discernimento sobre isso, porque desse entendimento, está o destino da tua alma e da minha. Olha só. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei. A lei já me olha como morto, porque eu não tenho como satisfazer a Deus. Praticando coisas boas. Vou substituir lei, para que ninguém fique com a parte legalista na cabeça. Praticando tudo que é honesto e sincero diante de Deus. Então, para viver para Deus. Agora no 20. Olha o que ele fala. Lembra que ele fala assim, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus? Agora olha o que ele fala no 20. Já estou. Olha o que ele está dizendo, a mesma palavra, o mesmo verbo. Já estou crucificado com Cristo, é o primeiro ponto, o fator histórico. Aconteceu uma crucificação minha também. Mas as pessoas romantizam tanto isso, que é simplesmente só abrir a boca, botar a mão assim e falar: Reino do céu, daqui a pouco eu estou indo para você. Olha só, já estou crucificado com Cristo, mas não fica só nisso, porque senão seria somente uma palavra dele. Ó, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu. Mas ele diz que vive, ó. Eu vivo, não mais eu. Mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Então ele está mostrando a diferença. Aí começa a notar. Nenhuma condenação para que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação, não tem. Contanto que você tenha ciência de tudo isso que vamos mostrar aqui. Ele está dizendo, e a vida que agora vivo nesse corpo, vivo na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Em outras palavras, ele quer dizer o seguinte, não vivo, mas eu por excelência e por condição do meu sacrifício com Cristo, não que eu tenha pago meus pecados, mas fui crucificado juntamente com ele, eu não tenho mais vontade própria. Então morreu o meu ego. Então, primeiro ponto, aí já desmonta um monte de pessoas, porque se há uma coisa que na vida de muitos cristãos não sai, é o ego. Ele quer dizer para os outros que ele ama a Cristo, ele quer dizer que ele crê na salvação, e nos dias de tribulação ele se bota de joelho e clama e grita porque ele crê que Deus vai ouvir a oração dele, mas depois ele volta a amar a sua própria essência. Ele gosta de saber que ele é ele. Ele jamais vai aceitar mudança de vida.
prática, mas aceita a teórica. Olha só. E vivo não mais eu, ele diz que não vive mais, mas Cristo vive em mim. Então, quer dizer, Cristo vive em mim? Parou aí não. E agora, se vocês estão me vendo vivo, eu não vivo essa vida que eu vivo no meu corpo agora, eu vivo na confiança em Deus. Na confiança. Lembra do estudo passado da ansiedade? Que o fruto da ansiedade, na verdade, é a total desconfiança de Deus? Ele está dizendo, a partir de agora, não é uma regra minha. Eu não tenho que praticar todos os dias, não. Aconteceu isso comigo. A transformação fez com que eu vivesse para a glória dele. Eu fui crucificado com ele. É o primeiro ponto. Eu botei o fator histórico. Tem que acontecer na tua vida e na minha. Tem que acontecer. Se não aconteceu, irmãos, não nos enganemos. Aquele que diz ser alguma coisa, não sendo, engana a si mesmo. Então, tá lá em Gálatas. Então, você observa. Esse ponto é o segundo ponto, fator histórico. Nós mostramos o alvo jurídico do versículo, que é isentar da condenação. Então, existe a beleza e a magnificência da verdade de Deus aqui. Não vai ter nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas por que entrou essa palavra que estão? Estar. Paulo já começa aqui colocando, já estou crucificado. Então pronto, já começa a olhar. Eu nunca estive crucificado com Cristo. E será que as pessoas que vivem de uma forma, vou falar abertamente, leviana diante de Deus, teriam coragem de dizer assim, mas eu também estou crucificado com Cristo? É como zombar da salvação, irmãos. É como olhar para a salvação e falar assim, não é bem assim não. E arriscar, enquanto está respirando, porque na hora da morte vão tremer, porque não há mais volta. Arriscar, que serão simplesmente compreendidos. Aqui Paulo está dizendo, o primeiro ponto de estar em Cristo é estar crucificado com Ele. Então guardem isso. Pergunta para você mesmo, Senhor, houve crucificação da minha vida junto com o Senhor? Primeiro ponto, esse é o ponto histórico, da linha da tua vida e da minha. O segundo, e o simbolismo real? O sepulcro e o corpo. Irmãos, quem foi crucificado não ficou ali na cruz, não. Quem foi crucificado com Cristo não parou ali, não. Teve que ser o quê? Sepultado. O corpo tem que ter essa confirmação de sepulcro. Ele não fica apodrecendo na cruz, não. Ele teve que ser sepultado. É como se a prova fosse assim, não, agora eu vou bater com a pá. Pronto, não tem mais como sair. Eu não só matei na cruz, como sepultei ele. Sepultei. É isso que nós vamos ver agora em Romanos 6, versículo 4. Olha o que diz. Romanos, capítulo 6, versículo 4. Vamos lá? Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus. Lembre-se disso, é o texto áureo. Né? Olha o que diz Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados, olha só. De sorte que fomos sepultados com Ele, com Cristo. Lembra? Já estou crucificado com Cristo. Lembra lá que nós acabamos de ler? Então, fomos sepultados com Ele por meio de quê? Porque eu estou vivo aqui ainda. Agora entra a parte cada vez vai ficando mais séria, irmãos. Lembra do batismo? Lembra de quando você se batizou? Lembra aquele mergulho que você estava seco e você molhou e subiu? Aquilo não era uma brincadeira não, irmãos. Aquilo não era uma validação para você sem arrependimento de que você estaria já fora da condenação por estar em Cristo. Não, olha o que ele diz. De sorte que fomos sepultados com Ele pelo batismo. Ou seja, nós não temos como agora, sem estarmos mortos, sermos fisicamente sepultados, mas quando nós fomos ao batismo das águas, preste atenção,
nós declaramos, nós professamos que estamos morrendo para esse mundo e ressurgindo para Cristo. Então ele fala, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Então esse simbolismo pode parecer um paradoxo, uma contradição, mas esse simbolismo é real. Nós vamos ver no decorrer da escola. Fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Para que foi sepultado? Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, ó bem, Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, lembra? Ele morreu mesmo e ele foi sepultado mesmo. Nós não morremos mesmo e não fomos sepultados, mas Paulo está garantindo que fomos sepultados pelo batismo, de tão sério que é a profissão de fé. Então ele fala, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim, olha, ele não fala assim também ressuscitemos, não. Ele vai mais a fundo. Assim andemos nós em novidade de vida. Então entendam, aquele que diz estar nele como é que eu vou dizer? Estar nele, irmãos, é estar como ele está. Morto, morto. Sepultado, sepultado. Ressuscitado, ressuscitado. Glorificado, nova vida. Novidade de vida. Aliás, não fala nova vida diretamente aqui no versículo, que fala novidade de vida. Algo que vai chamar atenção. Não é comprovação mundana, não. Que chama atenção, ou seja, não é mais a vida que eu tenho. É outra. Eu não precisei fazer força, não, porque ela já nasceu em mim, porque foi sincero, verdadeiro e sancionado pelo Pai. A minha decisão foi confirmada por Cristo como justificador da minha vida. Então, já começa a complicar o nosso pensamento. Porque era tão simples ficar nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. É muito simples cantar, era muito simples pronunciar quando líderes da igreja falam, pronuncia aí, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu visitava há muitos anos atrás uma igreja que todo final de culto nós éramos obrigados a repetir essa frase. Ok, para aqueles que realmente sentiam a tristeza pela transgressão, que viveram a vida toda com Deus, mas ao mesmo tempo a alegria segundo Deus inundava o seu coração, era bom. Mas para aqueles que simplesmente estavam ali religiosamente, vivendo a falsa graça, era apenas uma repetição de uma frase. Então guarde, Romanos 6, versículo 4. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Então é obrigado, estar em Cristo Jesus é obrigado a ter novidade de vida. E essa novidade de vida não se compra, não se fabrica e nem se treina para ter. Se recebe, é recebida do Pai, como Cristo recebeu a glorificação do Pai. É recebida. É dada por ele aos corações que verdadeiramente foram sondados por Deus e viram a dependência da justiça do seu Filho. Então lembre-se, volta no tempo. Um dia você se batizou. E isso foi escrito no teu ato. E agora, simplesmente é uma mera lembrança nossa. É apenas para dizer, eu sou batizado. Eu sou batizado. Não. Às vezes encontro pessoas na rua que começam a conversar daqui a pouco. Não, porque eu também sou batizado. Como se aquilo fosse uma carta de recomendação assinada por alguém importante, dizendo assim, olha, pode receber ele que ele é batizado. Não tem como viver desse jeito. Aquele que está nele deve ser como ele. Deve ser como ele. Nós vamos ver isso mais adiante. Então, compara agora o que nós lemos em Romanos 6,4 com João 20,17. É um trecho que os irmãos vão pensar assim, ué, o que tem a ver com Romanos que fala que assim andemos também nós em novidade de vida? Olha o que diz. João 20,17. Olha o que diz. João, capítulo 20, versículo 17. Olha, fala de quando aconteceu a ressurreição. Então, Maria Madalena
estava lá no local, na hora exata, no tempo exato. A feliz Maria Madalena, a seguidora de Cristo, assim, constante, que não largava o mestre. Aí você já vê a prova daqueles que estão em Cristo Jesus, não trocam o mestre por nada, porque não tem mais nada para trocar. Já foram, como diz Hebreus, feito espólio dos seus bens, mas ainda assim a alegria não acabou. Então pense, ó, eu vou ler. Diz assim, o versículo 17, quando Jesus apareceu, disse-lhe Jesus, não me detenhas, em outra tradução diz, não me toques, não me impeça, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dizes que eu subo para meu Pai e vosso Pai. Olha só o que ele está dizendo. Não é exclusividade minha, não. Jesus falou assim, eu fiz de vocês irmãos meus, filhos do Pai. Eu sou o Senhor que salvou vocês. Eu estou remindo vocês. Por isso ele diz, subo para meu Pai, vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Olha aí a novidade de vida. Ele falou assim, a primeira coisa que Jesus falou, não me detenhas. A primícia disso que aconteceu é a glorificação de Deus. Então eu tenho que subir para o meu Pai primeiro. Eu não vou fazer nada antes de subir para o meu Pai, porque eu recebi dele, eu confiei no meu Pai e ele cumpriu a sua promessa. Então isso confirma Romanos 6, versículo 4, quando diz novidade de vida. É essa vida, você vive a vida eterna aqui na terra. Você vive a vida eterna, por isso você está em Cristo. Então, vamos recapitular? Está em Cristo, está crucificado com Ele, está morto com Ele, está como Ele. Em novidade de vida. E nós falamos do alvo jurídico, né? Eu anotei aqui, o fato histórico, na tua vida e na minha, ou seja, a morte do eu, a morte do velho homem. Isso é estar em Cristo. Depois o 3, o simbolismo real, o sepulcro e o corpo, batismo. Aquilo que foi professado e Deus verificou que não tem como enganar a Deus, não tem como esconder de Deus. Não tem. Uma vez um certo pastor falava comigo assim, no batismo tem um problema. Às vezes você faz batismo de um monte de pessoas e entra um pecador seco e sai um pecador molhado. É apenas um ato. O que se devia fazer com os batismos era aquilo que as pessoas negam. Não, nós temos que ensinar, nós temos que mostrar por que ele está se batizando. Mas na verdade eles não aprendem nada. Eles dão um curso de batismo, mas ninguém é reprovado. Pode observar. Ah, eu estou fazendo um curso de batismo, é mesmo? Que nota você tirou? Não sei. Eu sei que todo mundo passou. Então, entendam. A única coisa que se precisa para que Deus avalie a sua condição de estar em Cristo é o que o eunuco falou. O que me impede de ser batizado? O que me impede? Meu pai, meu saudoso pai, um dia batizando lá na lagoa, de repente ele batizou a mãe de um menino de 12 anos. O menino chorava tanto e abraçou o pastor e falou, eu também quero ser batizado junto com a minha mãe. Olha, o garoto falava chorando, não, eu não vou sair daqui enquanto não me batizar. E meu pai, graças a Deus, meu pai com a sabedoria que veio do céu e não dos homens, falou assim, vocês acham que eu posso negar isso? E botou a roupa no menino e batizou com 12 anos de idade. Porque ele falou assim, eu quero ser batizado junto com a minha mãe. Ele viu a transformação da mãe. Ele sabia o que estava acontecendo com a mãe, novidade de vida. É isso, irmãos, é isso. Se uma criança foi tocada para ver a realidade, o que será de nós se negligenciarmos tão grande transformação e salvação? Então, vamos ver agora, nós vimos o simbolismo real. Agora só, junto com isso, ó, vimos o alvo jurídico, nenhuma condenação, ou seja, é correto. Depois vimos a confirmação disso, o fato histórico, que tem que morrer o ego, tem que morrer o velho homem, e o ser nova criatura tem que aparecer. Vimos que o simbolismo é real do sepulcro, do corpo sepultado, do batismo, e a novidade de vida.
Agora nós vamos ver a evidência prática, irmãos. Olha só. A evidência prática. A mudança de desejos. Ah, você não diz que você está em Cristo Jesus, por isso não há condenação para você? Correto. Eu não estou te acusando. Eu só estou mostrando os fatos e os pontos. A doutrina sã, que é chamada de sã doutrina, Paulo escreveu para Timóteo. A doutrina sadia, aquela verdadeira, aquela que realmente tem poder para salvar o homem. Mediante a justiça de Cristo. A mudança dos desejos. Abramos em Colossenses capítulo 3. Olha o que diz. E eu comento muito esse verso porque é a chave para o entendimento. Aqui, Colossenses. Nesse último agora nós não falamos da ressurreição? Os irmãos lembram? Acabamos de falar agora. O próprio Cristo falou, a novidade de vida. O que a gente ressurge ainda nessa vida. Ainda aqui. Como uma figura para o que há de herdar eternamente. Então, Paulo, o mesmo Paulo, escrevendo para os Colossenses, diz assim no versículo 1, ó. Portanto, se já ressuscitaste, olha bem, portanto, se já ressuscitaste, se você declara que você está em Cristo, eu não vou pegar a frase dele que se você declara que ressuscitou. É se você está em Cristo, voltando lá para o início. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Não é uma condição assim, de escolha. Olha, se você já ressuscitou, por favor, busque as coisas de cima. Não! É uma regra do ressuscitado. É uma condição de ressuscitado. Não tem como ele agir diferente. Ó, se já ressuscitaste com Cristo, buscar as coisas que são de cima. Onde quem? Onde Cristo está sentado à destra de Deus. Lembra que não me detens, vou para o Pai? Então, buscar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima. Tudo isso é porque você diz que você está em Cristo Jesus. Pensai nas coisas que são de cima e não pensai, não diz, e pense menos nas coisas da terra. E não nas que são da terra. Ele está dizendo, ele está sendo imperativo, não pense nas coisas da terra. Mas ele não está dando um conselho, ele está dizendo, é uma característica. Ele diz, se você já ressuscitou com Cristo, por isso que a nossa língua portuguesa tem dificuldade de alcançar o original grego. Ele está dizendo, se você diz que é ressuscitado com Cristo, com certeza você não vai buscar as coisas que são da terra, nem vai pensar nas coisas que são da terra. É o que eu vou ter que falar para as pessoas. Ainda bem que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sim. Então, com certeza, você é uma pessoa que não busca as coisas da terra e nem ao menos pensa nelas. Então, você é um verdadeiro ressuscitado com Cristo e em Cristo. E o versículo 3 fala, agora vem a revelação, porque vocês já estão mortos. Olha só, já morreram. Lembra quando Paulo falou, pela lei eu já estou morto, mas para Cristo eu estou vivo, porque vocês já morreram. Já foram sacrificados em Cristo pela própria lei. A lei foi cumprida em Cristo. E então a justiça foi feita para todos nós. Não por merecimento, mas por algo que as pessoas também banalizam. Os que estão em Cristo Jesus falam que estão debaixo da graça. E foi por graça que nós recebemos isso, já que estão querendo citar isso. Então, porque já estás mortos, versículo 3. Já estás mortos e a vossa vida, ou seja, a verdadeira vida, lembra, a novidade de vida, está escondida com Cristo em Deus. Não está aqui na terra. Então, agora você entende, os que estão em Cristo Jesus, os que não sofrem condenação, possuem uma novidade de vida e essa vida não está aqui. Você não vive agora, que bom, olha como é bom ter novidade de vida. Não! Ela está escondida, como eu falei, escondida, ocultada, guardada a 7 chaves, guardada para a redenção final. Por isso, eu bato na tecla, tenho comprovação da doutrina cristã e falo para as pessoas, perseverem. Perseverem.
porque haverá muito pranto quando chegar o dia final e não houver forças devido à negligência, e você se lembrar de tudo aquilo que você fez e que confiou e que te falaram, olha, faz isso que está certo. E você confiou e a sua vida não sofreu transformação. Por isso você descobre de uma forma agonizante que você nunca esteve em Cristo Jesus. Eu estou falando isso diretamente para você. Queira Deus que o que você está ouvindo aqui hoje e aprendendo não saia do teu coração. Porque não há limites para desobediência humana. Não tem limites para desobediência. Há um que sopra no nosso ouvido o tempo todo. Isso é balela. Isso é conversa fiada. Ele sempre fala disso. Talvez ele se ache Deus. Não. Isso aqui eu não devo falar para vocês se não tiver acontecido e esteja acontecendo comigo. Não. Deus vai me julgar se a hipocrisia está batendo aqui. Então vou repetir. Porque vocês já estão mortos. Versículo 3 de Colossenses, capítulo 3. Porque já estáis mortos e a vossa vida está oculta, guardada, segura com Cristo em Deus, Pai. Não é somente com Ele. Olha a garantia. Ele já está lá no Pai. E Ele nos garantiu que nós não nos atemorizássemos. Olha, na casa do meu Pai há muitas moradas. Mas a parte principal é assim, se não fosse dessa forma que eu estou falando, eu já teria dito a vocês. Mas eu recebi uma missão do Pai. De todos aqueles que Ele enviou para mim, nenhum deles se perca. Aqueles que Ele enviou. Então, estar em Cristo também é ter sido enviado pelo Pai para Cristo. Olha aí, a coisa fica pior. Esse eufemismo frasal, que essa é a palavra certa, de considerar a frase com um significado que eu quero receber, isso é jogado por terra. Porque é o Pai, o Senhor da palavra, quem outorga isso, mediante a justiça do Filho. Então nós vemos que a evidência prática é a mudança de desejo. Agora, e a última? A última eu chamei de o alerta. A linha divisória. Aquilo que vai separar a verdade da mentira. Aquilo que vai separar o falso do verdadeiro. O joio do trigo. É essa situação. Essa linha divisória. Olha bem, eu vou marcar aqui que eu quero falar uma última coisa para os irmãos. E eu quero chamar bem a atenção que eu não falei agora, deixei para o final. Mas vamos ler Hebreus 10. Hebreus 10. Vamos ver onde está. Ó. Lembra que você declara que não há condenação para você porque você está em Cristo Jesus? Agora, essa é a linha divisória. Essa é a linha divisória. Lembra? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora, olha a linha de divisão dos verdadeiros e dos falsos. Porque, versículo 26 do capítulo 10 de Hebreus. Porque se pecarmos voluntariamente, por livre e espontânea vontade, sem ter nenhum respaldo de tropeço ou de dificuldade, escolhemos pecar. Então vou repetir o versículo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, lembra que você fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus? Depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício. Ele está dizendo que você tem que se arrepender de novo. Olha, se arrepende. Se a tua vida, meu irmão, é uma vida de pecado deliberado, e não pense você que eu estou falando de fornicação, assalto
ou ódio ao irmão, eu estou falando de tudo que separa de Deus, que nós temos consciência, mas praticamos assim mesmo. De tudo aquilo que fere a santidade de Deus e fazemos porque achamos Deus compreensível. Vou repetir. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, não tem mais. O que é isso? Irmãos, é mesmo que eu falo assim, estamos condenados. Mas eu sempre fui para a igreja. Olha, as pessoas me conhecem como cristão. Sim, te conhecem como cristão. Lembra? Você vai falar junto com os homens que falam, mas em teu nome, Senhor. Em teu nome nós fizemos isso, fizemos muitas maravilhas. Vai ouvir isso, ó. Você diz que está em mim, né? Eu nunca conheci você. Eu nunca te conheci. É isso que nós vamos ouvir, caso essa negligência esteja na nossa vida. Então, toda vez que você ouvir a música famosa aí, antiga, mas que é cantada e tocada direto, nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está, o autor foi muito feliz, pelo sangue que verteu na cruz. É certo, ainda bem que ele foi feliz com a letra, mas as pessoas só prestam atenção, nenhuma condenação há. É certo que provas virão, investida do vil tentador, mais nenhuma condenação há para quem está. Ou seja, que vai vencer todas essas investidas. Não é um estar falso, não é um ser orgânico. É um ser de vida espiritual, é algo reconhecido pelo Pai. Então ele fala, porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados. Olha o que diz o versículo 27. Mas então o que existe? Não resta mais sacrifício pelos pecados. No lugar disso, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo. Então não sou eu que estou falando, não. É o autor de Hebreus. É o autor da carta aos Hebreus, dos dispersos, dos que estavam maltratados por esse mundo. Ele está dizendo, no lugar disso, de segurança por cantar que está em Cristo Jesus, nenhuma condenação há, vai ter uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar todos que são contrários a Deus. Então ele está dizendo que muitos dos contrários a Deus são pessoas que dizem e pronunciam, eu sou de Cristo. Eu estou nele. Então como vamos viver ainda dessa forma? Se acabamos de mostrar, olha, o alvo jurídico é certo. Você estava certo quando você leu. Nenhuma condenação há. Nenhuma condenação, o aviso é corretíssimo do apóstolo Paulo. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus. Mas o fato histórico, a morte do ego, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. A morte do eu, o velho homem, sabe, conforme o terceiro ponto, que é o sepulcro, o velho homem é sepultado, para dali não levantar mais. E eu quero deixar aqui em aberto que a mudança de desejo, irmãos, é algo que acontece e ela não vai vir assim alegria na hora, não, irmãos. Eu estou falando de mim. Essa alegria vai vir anos depois, quando você perceber, você não vai perceber que você nunca teve desejos teus. Nunca teve, mesmo com seus pecados, porque eu sei o quanto eu transgredi e entristeci a Deus. Ainda assim, algo ficou. Ainda assim, mesmo com a transgressão, o Senhor fez questão de, eu não sei porquê, talvez seja igual o salmista fala, porque teve prazer em mim, eu não sei. O salmista Davi fala isso. Livrou-me porque teve prazer, porque tinha prazer em mim. Ele não está dizendo que ele era especial, ele está dizendo que só pode ter sido isso, que Deus não tem obrigação de me livrar de nada. Ele conservou isso no meu coração. Ele conservou. Então, eu vou repetir aqui para os irmãos. Olha, nós lemos o 27, uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, que há de devorar os adversários. Agora, olha o versículo 29. No 28 ele diz, quebrantando alguém a lei de Deus, não, a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. O 29, de quanto maior castigo, cuidais vós,
será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus. Ah, mas eu não estou pisando o Filho de Deus. Estamos pisando se somos mentirosos. Se somos mentirosos. E o último versículo que está aqui marcado, que é o encerramento, eu quero ler para você. Então diz assim, merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento. Aquele sangue que você, no início, foi santificado nele, mas não permaneceu. Teve as alegrias, foi participante do Espírito Santo, está lá em Hebreus 6, e dos poderes do mundo vindouro, contemplou a alegria de esperar com paciência o mundo vindouro, de caminhar com perseverança, mas não permaneceu. A Bíblia fala, não só aqui como em Hebreus 6, é impossível renovar para arrependimento. Mas não é impossível porque já foi sacramentado por Deus, não, porque uma mente, quando chega a esse ponto, não tem como mais. Não tem mais como. Já cauterizou a mente. E tudo isso baseado o quê? Na crença de que aquele que está em Cristo não sofre condenação. Com certeza no dia Deus vai olhar para mim e vai, aquele ali, ó, aquele ficava muito na igreja, vem para cá, você não vai sofrer condenação. Agora eu deixei o último versículo final. Simples. Primeira carta de João, capítulo 2. Inclusive, foi tema do estudo retrasado, uma das partes que nós falamos muito sobre isso. 1 João, no capítulo 2. Vou falar de novo, Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão. Agora o João vai ajudar você. Vai. Se você é do Senhor, João vai estar ajudando você. Se você e eu somos dele, estamos nele, o apóstolo João, na sua carta, vai nos ajudar e vai nos consolar com essa palavra. Versículo 6, do capítulo 2 da primeira carta. Aquele que diz que está nele, olha que coisa maravilhosa. Aquele que diz, então você tem direito de dizer, eu estou em Cristo. Também deve andar como ele andou. Pronto, checkmate. Não precisa entrar em contenda comigo. Brigue com as escrituras. Aquele que diz está nele, que está nele, também deve andar como ele andou. Poxa, isso já era difícil para o mentiroso, né? Difícil para o não mudado, porque essa carne não transformada, tudo de Deus é difícil. Tudo, a pessoa não consegue controle nenhum e acha que por não ter controle são fraquezas. Irmão, eu não estou dizendo que o novo nascido é uma pessoa perfeita. Por ele ser tão atacado por esse mundo, muitas vezes ele desliza. Mas o deslize tem a ver com a tristeza de estar nesse mundo e não por ter sido frustrado a sua alegria nesse mundo. Então, o que acontece com ele que o mundo opera uma tristeza para a morte, mas vem do contrito, é substituído essa alegria do mundo pela alegria de Deus. A alegria de Deus substitui por meio da tristeza gerada por ele. Até a tristeza que nós sentimos pelo pecado, irmãos. Isso é fruto da obra de Cristo no nosso coração. Porque estamos nele, porque fomos sepultados nele, porque ressuscitamos dele, porque não pensamos mais nas coisas, que ele não pertence mais aqui a esse mundo. Ele andou por esse mundo. Ele não pertence mais aqui. Agora está à destra de Deus intercedendo por nós. Então, lembre-se, aquele que está nele deve também andar como ele andou. Então nós somos indesculpáveis, irmãos. Indesculpáveis. Não tem desculpa para nós. Então a pergunta continua. Agora, você pode pensar bem melhor. Você está em Cristo Jesus? Você está? Pergunta isso para você. Eu estou em Cristo Jesus depois de ter ouvido tudo isso que não saiu da boca do Jerônimo, mas saiu da palavra de Deus. Não houve nenhum eu acho aqui, nenhuma comparação filosófica ou teológica, ou nenhuma explicação para que pudesse disfarçar a situação. Não. Foi 100% genuinamente a palavra de Deus. Foi ela que falou com você. Então pergunte. Será que Romanos 8:1 é válido na minha vida? Nenhuma condenação me alcançará, porquanto estou em Cristo.
porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, porque fui sepultado com ele na morte e vivo em novidade de vida, porque não penso nas coisas da terra e penso somente nas coisas do céu, porque aguardas. Então, irmãos, fiquemos com essa palavra. Eu digo para você, a tua alma é imortal. Ela não vai morrer. Ela não vai sucumbir e desaparecer. Ela é a expressão tanto do sofrimento como da alegria, ou seja, sofrimento no Hades, alegria no reino de Deus. Os sentimentos que ela vai receber vão ditar como, quer dizer, a vida como que você escolheu, ou a decisão que você tomou, ou a aparência de vida que você confiou, vai ditar o tipo de sentimento da tua alma. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Por incrível que pareça, esse breve estudo foi a semana toda meditando nele e olhando para mim o tempo todo. Não, Senhor. Eu tenho que ter coragem de declarar, Senhor, eu estou em Ti. Não é perguntar para Deus, não. Essa pergunta você faz para você. E declara depois, Senhor, estou em Ti. Estou contigo na morte, estou contigo na ressurreição. A minha vida é uma novidade porque o Senhor me transformou. Eu não consigo, Senhor meu Deus, por mais que eu queira, por mais que me ataquem, o mundo não consegue me seduzir porque eu não penso nas coisas dele. Eu lembro da sua promessa que o Senhor me libertará definitivamente um dia. Virá me buscar. E se eu já estiver morto, eu ouvirei, levanta, Jerônimo. Possui por herança. O reino está preparado para vós desde a fundação do mundo. Por isso que não é brincadeira, irmãos. Ainda que você veja na televisão, na internet, pessoas brincando, parecendo que assim, gente, eu acho tão difícil seguir a Cristo, dificultoso. E essas pessoas estão tão felizes, irmão, não se engane. Volume dentro da igreja, a igreja é um local público. Por isso que a palavra de Deus diz, a ordem para os anjos, não separa não. Não separa o joio, eu vou separar o joio do trigo. Então, que o Senhor tenha misericórdia da nossa vida. Que Ele perscrute o nosso coração e ache sinceridade, irmãos. Sinceridade na nossa vida. Durma e acorde pensando o seguinte, Senhor, se a minha vida não foi mudada por Ti, eu estou enganando a mim mesmo, mas Senhor Deus, eu não quero chegar no estágio daquela pessoa que já não resta mais sacrifício. Senhor, não me deixe enganado. Tome coragem de pedir. Porque assim que você pedir isso, e você acordar e for para o seu trabalho, ou for para os seus afazeres, você vai se bater de frente com a tua vontade. Aí como vai ficar? Eu digo para você por experiência, vai doer. Vai doer. Porque ele estava acostumado com satisfazer a sua vontade. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te cuide de ti e que por meio do seu coração contristado ele tenha misericórdia de ti. Amém. Fique com Deus.